Bom dia. Bom, gente, meu nome é Antônio Vasconcelos, estou falando de Belém do Pará. Sou especialista em manipulação de plantas medicinais, fitoterápicos, cosméticos artesanais e perfumaria. Bom, vamos falar um pouco sobre o uso de plantas medicinais. O uso de plantas medicinais começou muito lá atrás, antes de Cristo, lá pela Idade Média, né? Como a população, como a humanidade começou a usar a planta, saber que tal planta servia para determinada doença. Eles iam para a guerra, né? E lá eles iam para aquela batalha. Está até passando uma novela agora, de tarde, que fala sobre estão guerreando um reino com outro e muita gente ferida. E era assim, eles pegavam aqueles presos, traziam e colocavam num curral, que a gente chama, lá num cercado, ele ficava lá. E aí à noite ele começava a gritar de dor, aí o soldado se aborrecia lá com ele: "O que é que tu tens?" "Ah, eu estou com dor de ouvido." "Ah, tá doendo meu ouvido." Aí o soldado ia lá no meio do mato, pegava um galho daquele de planta e dava para ele mastigar. Lá no meu interior chama mascar. Ele mastigava e daqui a pouco ele passava, passava a dor, ele parava de gritar e o soldado lá: "Olha, aquela determinada planta serve para dor de ouvido." E aí, estou com dor de cabeça, ia lá pegar outra planta. Se o cara morria, ele anotava lá essa planta, porque existem plantas medicinais, existem plantas que matam também, né? São venenosas, né? E essa planta o cara mastigou e morreu. Então essa planta é venenosa, não se usa mais. E foi assim que começou essa história. Bom, até 5.000 anos antes de Cristo, o chinês já manipulava planta, já usava planta. Não manipulava, mas já usava planta medicinal. Então, desde quando muita gente morreu para hoje a gente usar a planta medicinal. Muito índio e muita gente, muito soldado que perdia lá a batalha, né, morreu para poder a gente saber qual planta serve para que enfermidade. Bom, mas o tempo foi passando, né? A planta só foi levada para o laboratório nos anos 160 depois de Cristo por um farmacêutico chamado Galeno. Então ele levou a planta para o laboratório para estudar os seus princípios ativos, que são seus componentes químicos, né? E o que são princípios ativos? Bom, vamos aqui. Princípios ativos são os componentes químicos produzidos pelas plantas que lhes confere atividade terapêutica. Esses são os princípios ativos, chamados também de componentes químicos. Galeno, ele levou para o laboratório, né, estudou, inclusive hoje existe em algum lugar, na China existe muito, né, que são as farmácias galênicas. Quando você ouvir falar em essa farmácia, é uma farmácia galênica, é porque ela só vende medicamento feito a partir das plantas medicinais, tá? E qual a diferença de um medicamento alopata, que 80%, mais ou menos 90% dos medicamentos alopatas são feitos também de plantas medicinais? E por que ele não é um fitoterápico? Porque o medicamento alopata, eles isolam um só princípio ativo da planta, tá, e produzem um medicamento. O anador, por exemplo. O anador, ele serve para todo tipo de dor. Aí fizeram o que fizeram os farmacêuticos. Eles isolaram o princípio ativo da planta chamada anador, só o que serve para dor. Porque a planta medicinal, ela tem vários princípios ativos, tá? Vários componentes químicos, não tem só um, tá? Daí eles isolaram aquele e produziram o chamado anador. Mas ele é um fitoterápico? Não. Ele é um medicamento alopata. O medicamento fitoterápico, ele é composto de todos os princípios ativos que aquela planta tem.
Bom, então explicando. O medicamento fitoterápico, ele contém todos os princípios ativos das plantas, daquela planta. Se uma planta, por exemplo, vou pegar uma planta anti-inflamatória, por exemplo. Então, se você retira os princípios ativos daquela planta, ela vai ser uma planta anti-inflamatória e vai conter, se ela tiver 12 componentes químicos, aquele fitoterápico tem 12 componentes químicos, tá? Mas ela é uma planta anti-inflamatória e ela vai servir para desinflamar qualquer situação que você tenha, tá? Mas ela tem outros princípios ativos que servem para outras coisas, tá? A gente até costuma dizer que a planta medicinal, o efeito colateral dela é curar outras enfermidades que você tenha, devido aos princípios ativos. Isso o medicamento fitoterápico, certo? Porque você pode estar com uma dor, mas pode estar com outro problema, que aquela planta, tá, ela contém aquele componente químico que vai curar outra situação que você tenha, tá? Outra enfermidade. Tá? Por isso que a gente costuma dizer que o efeito colateral dela é esse, curar outras enfermidades que, por acaso, a pessoa tenha, né? Bom, então não esqueçam de compartilhar, tá? Porque eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu ministro oficina de plantas medicinais, que eles são agentes multiplicadores. Tá? Porque é muito importante você ensinar o uso correto da planta. É isso que a minha intenção aqui, nessa minha página, tá? É ensinar o uso correto da planta para a pessoa ir multiplicando, ir passando, mas porque a gente tá cansado de ver na rua as pessoas ensinarem. Eu costumo dizer o seguinte, que amigo e o companheiro que vem no ônibus, do lado da gente no ônibus, ele é danado para ensinar o uso de planta errado. Tá? Se você gemer do lado dele, ele diz logo, olha, tu pega uma planta e faz isso, chá feito água, manda você tomar chá feito água, então ele ensina logo tudo errado, tá? Então, para isso que eu estou aqui ensinando, a minha preocupação é essa, ensinar o uso correto e chamar a atenção de vocês que estão me ouvindo, que vocês são agentes multiplicadores. Então vamos divulgar, né, esse vídeo, quanto mais divulgação melhor, né, porque aí a gente vai ensinar para as pessoas como usar plantas medicinais, tá? Então por hoje é só, né? A apresentação foi do amigo Antônio Vasconcelos, a direção e edição é de Glícia Valles. Então até a próxima semana, porque toda semana nós vamos gravar um vídeo, tá? E sobre plantas medicinais. Tchau, tchau.